Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio, o sexto episódio de 2023. Se você ainda não nos acompanha, mesmo esquema, basta adicionar os seus favoritos para não perder nenhum conteúdo semanal e começar a ouvir os mais de 100 episódios já publicados sobre comportamento, liderança, agilidade, inteligência emocional e muito mais. E para começar bem o ano, vamos falar sobre decepção e ressentimento. Mentira! Vamos falar, na verdade, um pouco sobre expectativas, ego, autocrítica e como isso tudo pode ser prejudicial na nossa vida e também como lidar com isso de forma leve para que a gente tenha uma vida mais saudável. Sabe quando você cria uma crença de que algo vai acontecer do jeito específico que você pensou ou no momento específico que você pensou? Isso é uma expectativa. E ela pode ser positiva, o que faz com que a gente se comporte de forma mais otimista e confiante, tome decisões mais arriscadas em busca dos nossos objetivos e até se sinta mais motivado, né? Por exemplo, quando você vai viajar, você cria a expectativa de que vai ser algo bom. Você fica empolgado, antecipa as emoções e que isso aconteceria só durante a viagem, né? Mas você consegue antecipar por conta da sua expectativa. Por outro lado, também existem as expectativas negativas, que têm um efeito oposto. Elas nos deixam ansiosos, inseguros, o que pode levar a gente a tomar decisões mais conservadoras e até mesmo congelar, procrastinar ali diante de algum desafio, de algum objetivo que a gente precisa fazer. Um exemplo nesse caso é se você vai participar, por exemplo, de uma reunião com uma pessoa difícil ou com um tema difícil e você já antecipa que essa reunião não vai ser legal. E isso pode fazer com que você queira evitar essa reunião ou com que isso já gere uma descarga de adrenalina, de cortisol, que você chegue extremamente estressado no momento da reunião. Além disso, essas expectativas, como eu falei, elas podem mudar o comportamento nosso e dos outros. E eu tô lendo um livro agora em que um dos personagens passa por uma situação como essa. Ele se junta a um colega, né, num contexto específico, eu não vou dar spoilers aqui, mas ele se junta ao colega num contexto específico de um desafio, onde eles estão lutando juntos e ele acaba no meio do caminho sendo traído. E é interessante que isso modificou totalmente o comportamento dele com aquele outro personagem, que passou a ser o seu ex-amigo, durante todo o resto do livro. Isso tudo porque ele tinha criado uma expectativa, definido no início, inclusive com um colega dele, e ele teve uma vivência totalmente diferente, enquanto a expectativa do outro já era o contrário, já era extremamente negativa. Então eles tiveram visões sobre o mesmo contexto de forma totalmente diferente. E você já deve ter passado em algum momento da sua vida onde você fez alguma coisa para alguém e no final essa pessoa não demonstrou gratidão ou foi até indiferente ao que você fez, não foi? Por exemplo, ajudar um pedinte na rua e depois ver que ele usou o dinheiro para algo diferente do que você tinha pensado, ou ajudou alguém no trabalho e essa pessoa não deu valor à sua ajuda ou simplesmente ignorou. Isso tudo são as expectativas que a gente cria e que se quebram e gera ali sim uma memória que vai mudar o nosso comportamento dali em diante. Isso deixa a gente desapontado, isso faz com que a gente se sinta traído ou ressentido, o que tem aí um grande potencial de prejudicar a nossa confiança e a nossa própria comunicação. Isso também pode mudar a forma como você se enxerga em relação ao mundo. Se sentir menor, menosprezado, se sentir idiota por ter feito o que você fez e até mesmo afetar a sua autoestima e a sua autoimagem. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas por que tudo isso pode acontecer? Bom, quando a gente tem uma expectativa, o nosso cérebro ele ativa várias áreas, incluindo a amígdala, o hipotálamo, o córtex pré-frontal. Essas áreas elas são responsáveis pela regulação das emoções, da atenção, da memória, entre outras funções. E ela também pode afetar a nossa atividade hormonal e nossa atividade nervosa. Por exemplo, a expectativa de um evento estressante pode aumentar o nível de cortisol, que é o hormônio de estresse, e aumentar aí a sua frequência cardíaca, sua pressão arterial. Alguns estudos mostram até que a expectativa de dor, né? Eu vou fazer uma cirurgia. A expectativa de dor pode aumentar a sensação de dor, enquanto a expectativa de alívio pode diminuir essa sensação. E olha que são só expectativas, nada disso é verdadeiro. Expectativas positivas também podem influenciar na liberação das endorfinas e até mesmo da adrenalina, que acaba deixando a gente mais ativo, mais excitado ali. Legal, Bruno, entendi. Mas por que isso tudo é importante? Bem, expectativas frustradas elas podem mudar o nosso comportamento, como eu falei, mas também pode mudar os seus valores e trazer uma infelicidade para a sua vida.
apesar de eu não ser budista, né, eu gosto muito dos ensinamentos que eles apresentam, que eu acho que eles fazem muito sentido, pelo menos para a minha vida fazem muito sentido. O budismo, ele vê a expectativa baseado em desejo, em apego, e ele vê isso como uma causa raiz do sofrimento. Porque você está preso a algo que você deseja, ou que você não teve, você se apegou, ou que você teve, mas deixou de ter e se apegou. A gente está falando aqui, olhando para o futuro, olhando para o passado, né? Se nós nos libertarmos dessas expectativas e, consequentemente, desse sofrimento, a gente vai sim conseguir, segundo o budismo, ter uma vida mais feliz, alcançar aí a paz interior, a iluminação. E ele vê as expectativas como crenças fixas sobre como as coisas deveriam ser. E essas crenças, elas são ilusórias, porque elas não existem. E para lidar com isso é necessário desenvolver aí a consciência da natureza impermanente das coisas, né? E aprender a aceitar que elas são como elas são, em vez de tentar mudar para que elas atendam às nossas expectativas, né? Isso inclui aprender a aceitar as nossas próprias limitações, as limitações dos outros, aprender a viver no momento presente, sem se preocupar com o passado, né? Com que você está apegado ao passado, ou com o futuro que ainda não existe. Além disso, o budismo ele também ensina que é importante desenvolver a compaixão, a bondade, para que você possa se preocupar menos com seus próprios desejos e seus próprios apegos e mais com o bem-estar dos outros. E isso tem tudo a ver com os nossos valores fundamentais e o cuidado que a gente precisa ter quando a gente passa por uma decepção para que a gente não perca esses valores. Imagina que você, por exemplo, tem o valor de contribuição e colaboração ou de compaixão e aí você se frustrou. Ao invés de você se sentir mal e nunca mais querer ajudar alguém porque você foi feito de trouxa, você vai entender que você fez o seu melhor pelo outro dentro de um valor que é teu e que você não quer mudar. Ah, mas Bruno, o que os outros vão pensar de mim? Sério, se você realmente se importa mais com o que os outros vão pensar de você do que em ser feliz, em ajudar, em ter um propósito, em se sentir bem, eu acho que você tem um outro problema que é maior do que esse aqui, que você precisa trabalhar, que é relacionado à sua autoestima. Lembre-se que essa frustração, ela traz a decepção, ela traz o sentimento de tristeza, o ressentimento, a raiva, e tudo isso pode levar a comportamentos negativos, como a vingança, o isolamento social, a falta de perdão, e pode até afetar negativamente a sua relação com as outras pessoas, a sua comunicação com as outras pessoas e a sua saúde mental. Pô, Bruno, beleza, entendi. A expectativa raiz do sofrimento, da decepção, da tristeza, do ressentimento, isso pode mudar os meus valores, pode influenciar os meus comportamentos, pode me levar a piorar as minhas relações, minha saúde mental, mas legal, o que eu posso fazer para lidar melhor com isso? Olha, existem muitos estudos que trazem ações importantes para aprender a lidar com essas expectativas. Eu separei aqui alguns que eu acho importantes, que funcionam para mim, mas que eu acho que podem funcionar para você também. O primeiro deles é evitar o perfeccionismo. É importante a gente ter expectativas realistas e não esperar que as coisas sejam perfeitas. Muitas pessoas acabam se irritando, ou ficando travadas, ou se decepcionando, porque elas buscam a perfeição nelas ou nos outros. Então evitar esse perfeccionismo vai te ajudar a equilibrar a sua expectativa. A segunda ação está relacionada à comunicação. Fale sobre as suas expectativas e sentimentos com as pessoas envolvidas. Isso pode ajudar a evitar mal-entendidos e encontrar uma solução para os problemas que eventualmente vocês tenham. Se você, por exemplo, já ouviu falar em comunicação não violenta, ela ajuda muito nesse sentido. Ela ajuda muito a você deixar claro suas expectativas e quando você é frustrado, qual eram suas expectativas para que aquilo não volte a acontecer. Mas isso tudo de uma forma bastante madura. Se você quiser até saber um pouco mais sobre isso, tem um episódio anterior que fala só sobre comunicação não violenta. O terceiro ponto é aceitação. Aprender a aceitar as coisas como elas são e não lutar contra o que não pode ser mudado. O passado também é algo que não pode ser mudado. Não adianta você ficar querendo reviver o passado, não tem como mudar. E o futuro é algo que ainda não foi criado. Então, não use o seu passado para projetar um futuro. E aí, sim, essa projeção, você acaba colocando a sua vivência como se ela fosse fato. Ah, se eu tive uma decepção amorosa no passado, eu vou ter uma decepção amorosa no futuro. Isso não é realidade. Então você tem que se desapegar desse passado para que você possa viver de maneira mais feliz.
O próximo ponto é praticar a gratidão, cultivar a gratidão, aproveitar as coisas boas da sua vida. Não se prenda ao que não saiu de acordo com a sua expectativa. Mude o seu ponto de vista. Se você não pôde ir à praia porque estava chovendo, você pode aproveitar para ficar com seus filhos em casa. Simplifique esse seu pensamento. O próximo item é meditação e mindfulness. E aqui tem muita relação com o budismo. Praticar a meditação e o mindfulness vai te ajudar a desenvolver uma consciência melhor sobre o seu pensamento, sobre os seus sentimentos, e assim você vai aprender a lidar melhor com eles. O próximo ponto é o perdão, que é aprender a perdoar tanto a si quanto aos outros, que é uma forma importante de se libertar desse ressentimento e seguir em frente, né? Principalmente quando a gente fala de relacionamentos. E se nada disso está te ajudando, ou se você sente que a sua decepção e ressentimento eles estão afetando de forma significativa a sua vida, considere a ajuda de um profissional, considere fazer uma terapia para que você possa conversar, para que você possa se abrir com outra pessoa sobre esses problemas. E para finalizar, cuide bem da sua autocrítica, porque a expectativa muitas vezes não é só dos outros, mas é em si mesmo. E ela pode trazer para si pensamentos e sentimentos negativos como culpa, vergonha, inadequação. Como ela é tão importante, eu decidi separar aqui só um ponto para ela, especificamente para a autocrítica. Então os 3 que eu acho mais importantes são aprender a lidar com a autocrítica, ou seja, ser mais compreensivo consigo mesmo, evitar o julgamento assim de forma excessiva. A gente às vezes se coloca numa posição, eu não mereço, eu não posso, eu não devia ter feito isso. A gente tem que ser mais calmo e ser menos excessivo na nossa cobrança. O segundo ponto é praticar a autocompaixão, ou seja, ser compreensivo com os seus sentimentos e emoções e tentar entender por que você está agindo, por que você está se sentindo dessa forma. E o terceiro ponto é parar de se comparar com os outros. Lembre-se, cada pessoa é única e cada pessoa tem suas habilidades, suas dificuldades. Quando a gente se compara com o outro, a gente cria uma expectativa que nunca vai ser real. Nós não somos iguais. E lembre-se, essas ações todas são um processo contínuo que requer tempo, dedicação, não é uma virada de chave que amanhã você vai ter total controle sobre suas expectativas e como elas influenciam a sua vida. É como um músculo, você precisa exercitar. Praticando aí diariamente, você vai reduzir o estresse, a ansiedade, vai melhorar a sua imunidade, vai controlar melhor a sua pressão arterial, principalmente pela regulação aí dos hormônios, como eu falei, da adrenalina e do cortisol, vai causar um aumento aí da ocitocina, conhecida como hormônio do amor, que ocorre quando você pratica a compaixão e o perdão, e a própria meditação e o mindfulness contribuem também com o aumento de serotonina, que é o neurotransmissor que traz aquela sensação de bem-estar e felicidade, né? Então esse foi o tema de hoje. Completa aqui para vocês, cuidem das suas expectativas para que elas não mudem o seu comportamento de forma negativa, para que elas não mudem principalmente os seus valores. Se você gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, deixe o seu review, compartilha com as pessoas que você acha que merecem ouvir isso e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.